Bom, vamos lá. Correção das atividades de proporções e semelhança. Então, questão: dados os triângulos abaixo, responda. Letra A. Eles são semelhantes? Justifique sua resposta. Bom, tô perguntando se eles são semelhantes, né? Deixa eu focar aqui. Sim, eles são semelhantes. Por quê? Porque eles têm dois ângulos iguais. Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Então, quando dois triângulos têm ângulos iguais, dois ângulos iguais, eles são sim semelhantes. Então, na letra A aí, sim, são semelhantes. Pois tem dois ângulos iguais. Letra B. Qual é o ângulo que não aparece nas figuras? Então, ele quer saber esse ângulo aqui, ó. Eu sei que a soma dos ângulos de um triângulo, os ângulos internos de um triângulo, é sempre 180. Se eu sei disso, eu sei que se eu somar esse mais esse e subtrair de 180, eu vou obter esse. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a letra B aqui, ó. Eu vou fazer 72 graus mais 35 graus, vai dar o quê? 107. Então, eu vou pegar a soma interna, que é 180 graus, menos 107. Então, 180 menos 107, 73. Então, o ângulo que eu quero descobrir, o ângulo que eu não sei é 73 graus. Então, no caso, esse ângulo aqui é 73. Este também. Questão 2. Observe a figura abaixo. Então, eu tenho aí um projeto de um prédio, né? E um homem. Um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão, no mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros. Então, pode-se afirmar que a altura do prédio vale... Então, ó, podemos considerar que o prédio e a sombra projetada e o raio solar formam um triângulo. Então, a altura do prédio, a sombra e a projeção do raio solar formam um triângulo. Da mesma forma, temos aqui também um triângulo com a altura da pessoa, a sombra e o raio solar. Considerando que os raios solares são paralelos, então aqui é paralelo, e que o ângulo entre o prédio e o solo, e o prédio e a pessoa e o solo é igual a 90 graus, então, considerando que aqui a altura do prédio e a projeção do sol, o raio solar é 90, e a altura da pessoa e o raio solar aqui é 90, então eles são semelhantes. Então, temos dois ângulos iguais. Então, sendo assim, os triângulos semelhantes, a gente pode escrever a seguinte proporção. Eu sei essa medida, eu sei essa medida e essa. Então, eu preciso descobrir a altura do prédio. Então, a altura do prédio, como eu não sei, eu vou chamar de x. Então, eu sei que x está para 30, assim como 1,8. Como eu peguei o x, a altura primeiro, eu vou pegar a altura de cá também. 1,8 está para 2. Então, eu tenho aqui uma proporção, eu vou multiplicar cruzado. X vezes 2, 2x. 30 vezes 1,8 dá 54. Vai ficar a letra de um lado e o número de outro. Então, x é igual a 54 dividido por 2. Então, eu tenho aqui que x é igual a 27 metros. Então, a altura desse prédio aqui é 27 metros. Letra A. Ok? Questão 3. A ilustração a seguir representa uma mesa de sinuca retangular de largura e comprimentos iguais a 1,5 e 2 metros. Deixa eu focar. Então, ó, altura de largura de 1,5 e comprimento de 2 metros, respectivamente. Um jogador deve lançar a bola branca do ponto B e acertar a bola preta no ponto P, sem acertar nenhuma outra antes.
Só que a bola amarela está aqui nesse ponto A. Então, esse jogador lançará a bola branca até o ponto L, de modo que a mesma possa rebater e colidir com a preta. Certo? Se o ângulo da trajetória de incidência da bola na lateral da mesa e o ângulo de rebatimento são iguais, se o ângulo aqui de incidência é igual a esse, como mostra a figura, então a distância de P a Q, quero saber essa distância aqui, em centímetros, é aproximadamente. Então, ó, se eu tenho que esse ângulo é igual a esse e tenho que aqui eu tenho um ângulo reto, eu tenho que esses triângulos são semelhantes, correto? Então, eu sei essa medida, eu sei essa medida. Eu sei essa medida aqui, não tenho ela, mas eu sei que a mesa de sinuca mede 2 metros. Se a mesa de sinuca mede 2 metros e daqui até aqui mede 1,2, o que sobrou para esse pedacinho aqui? 2 menos 1,2, que vai dar 0,8 metros. Então, eu sei essa medida e essa aqui eu quero descobrir. Então, dá para me fazer uma proporção. Essa altura está para 0,8, assim como 1 está para 1,2. Então, eu tenho uma proporçãozinha, eu vou multiplicar cruzado. X vezes 1,2, 1,2x. 0,8 vezes 1, 0,8. Então, eu tenho aqui que x é igual a 0,8 dividido por 1,2. X vai dar o quê? Isso aqui vai dar 0,6666667. Isso aqui que foi calculado tá em quê? Em metros. Porque as medidas da mesa de sinuca tá tudo em metro, correto? Ele tá me pedindo em centímetros. Então, para me transformar isso aqui em centímetro, eu vou multiplicar isso aqui por 100. Então, eu tenho aqui que meu x vai ser 0,6667 vezes 100. Eu vou andar a casa 2 vezes, ó. Então, ela vai vir pra cá, ó. 1, 2. Vai ficar 66,6667. Aproximadamente, isso aqui vai dar o quê? Eu vou arredondar isso aqui pra quanto? Pra 7. Aqui, ó. Tá acima de 6 aqui, né? Então, vai ficar o quê? Aproximadamente 67 centímetros. Então, marca a letra A. Questão 4. Para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sua sombra, mediu a sombra do edifício e, em seguida, mediu a sua própria sombra. A sombra do prédio media 7 metros e a de Luiz, que tem 1,6 metros de altura, media 0,2. Qual a altura desse prédio? Então, ó, me falou aqui que a sombra do prédio, então aqui eu tenho um prédio. A sombra dele, saiu aqui. A sombra dele mede 7 metros. E Luiz, que tá aqui, que mede 1,6 de altura, tem uma sombra de 0,2 metros. Então, em problemas desse tipo, a sombra e a altura do prédio, assim como a sombra e a altura da pessoa, ou qualquer outro objeto para comparação, forma triângulo retângulo. Então, aqui eu formei um triângulo, porque aqui eu tenho para me causar a sombra, eu tenho aqui a projeção do raio solar. Então, aqui eu formei um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho que esse triângulo retângulo com ângulos de 90 graus são semelhantes. Então, pois a sombra e a altura dos objetos são lados proporcionais. Então, assim, para a gente resolver, eu posso fazer a mesma coisa, proporção. Eu tenho aqui essas duas medidas, eu tenho a altura dele com a sombra, eu tenho a sombra do prédio, eu quero descobrir a altura. Então, vou chamar aqui de x. Então, x está para 7, assim como 1,6 está para 0,2. Multiplicando cruzado, eu tenho x vezes 0,2, 0,2x. 7 vezes 1,6 vai dar 11,2. Então, x é igual a 11,2 dividido por 0,2. X vai ser igual a 56 metros. Então, marca a letra B.
ok?